Vamos lá, Gustavo. Essa é a sua avaliação da saída do bloco. Nós vamos analisar 5 pontos nessa sua saída. O primeiro é o posicionamento do pé da frente. O pé da frente ele tem que estar todo apoiado, então a planta do pé completamente apoiada no bloco. Os dedos agarrando o bloco. Nessa foto não é muito nítido isso, mas no vídeo que você me enviou da saída, dá para ver que você agarra bem o bloco. Então o posicionamento do pé da frente ele tá legal, tá embaixo do seu corpo, não tá aberto e tá com a sola do pé toda apoiadinha, agarrando bem com os dedos. Então esse daqui é ponto positivo para você. Sobre o posicionamento do pé de trás, nós temos que analisar essa imagem pensando que você está num bloco que não tem pezinho. Se tivesse o pezinho, seria uma outra configuração, mas num bloco que não tem pezinho, você tem que estar com a almofada do pé apoiada, né? Então a pontinha do pé apoiada. Você poderia estar mais na pontinha do pé e com o pé um pouquinho mais para trás. Eu até entendi que você optou por colocar o pé onde ainda tinha borracha. Por isso ficou com uma passada tão curta aí. Mas isso vai atrapalhar um pouco a relação entre os joelhos, que eu vou falar mais pra frente. Mas o posicionamento do pé de trás aí ele não está totalmente errado. Você tomou uma escolha, era o que dava para fazer com o bloco que você tem. O ideal é que fique sempre com o pé de trás na ponta do pé e no ponto mais alto possível. Porque você tem que tentar deixar a sua canela o mais paralela à linha da água possível. Lógico que isso não vai acontecer nem num bloco bem grande e com um pezinho. Mas quanto mais baixo tiver o joelho, melhor você vai estar com a força direcionada mais para frente. Então o posicionamento do pé de trás eu vou dar um certo aqui também. O terceiro ponto que eu tenho que analisar na sua saída é a relação entre os joelhos. O que isso significa? A posição que eles estão relativo um ao outro. O joelho da frente ele está bem posicionado, ele está em cima do pé, poderia estar um pouco mais avançado, assim você procura uma posição de desequilíbrio, mas não é erro. Você está num limite aí de regularidade. Mais para frente seria melhor no joelho da frente. O joelho de trás ele teria que estar um pouco mais afastado, mas isso é uma limitação no bloco que você está usando. Como eu já falei anteriormente, você optou por colocar a ponta do pé na parte emborrachada, e esse bloco, além dele ser curto, ele não tem o pezinho, então isso dificulta o seu posicionamento. Então nesse bloco ainda dá para dar certo nessa relação de joelhos, mas se você tiver num bloco oficial, onde você vai ter um comprimento maior da plataforma, e o pezinho para poder apoiar o pé de trás bem mais alto, eu preciso ver uma distância entre esses dois joelhos que seja o bastante para eu colocar meu braço. Então, se eu estivesse aí do seu lado, você ia fazer a posição, eu ia colocar o meu braço atrás do seu joelho da frente e tinha que caber o joelho da perna de trás aí entre esse espaço, tá legal? Então, precisaria ter um espaço. Olhando essa foto na lateral, eu não vejo espaço entre os joelhos. Eles estão sobrepostos nessa imagem. Tinha que ver um vazado aí, um vazio, separando esses dois joelhos. Aí era totalmente correto, mas é uma limitação do bloco que você usou, então eu vou continuar dando certo nessa saída. A relação entre quadril e cabeça dessa saída, ela é boa, mas ela pode melhorar. O ideal é que o quadril esteja no ponto mais alto possível e a cabeça num ponto bem baixo, de preferência na linha do joelho. Lógico que condições anatômicas acabam interferindo nisso, né? Cada pessoa tem um padrão de corpo, um comprimento de perna, um comprimento de tronco que vai facilitar ou dificultar essa posição ótima. E a posição ótima a gente está pensando no que seria ótimo na biomecânica. Mas você tem que fazer de acordo com o que o seu corpo consegue. Você tem a sua biomecânica também, tem uma individualidade nisso. Mas a sua relação de quadril e cabeça ela pode melhorar. Aqui eu não vou dar correto, sua cabeça está muito alta. Essa cabeça alta e virada para frente, né, inclinada para frente, só vale a pena se você tivesse com o corpo inteiro inclinado para frente. Se você tivesse com bastante peso no pé da frente, procurando essa posição de desequilíbrio. Mas como você tá fixo, você está com o seu centro bem no centro do bloco, então você está com uma dificuldade de começar o movimento. E essa cabeça não te ajuda e o quadril, não estando tão mais alto que a cabeça, não vai te ajudar também em nada no começo do movimento. Então o seu primeiro movimento vai acabar sendo lento, o que é uma pena, porque o seu tempo de reação foi ótimo no vídeo, que eu já olhei o vídeo, tá?
Então, se você tivesse uma saída mais desequilibrada para frente, ia ficar mais rápido ainda. Sobre a posição das mãos, eu posso notar que você poderia ir um pouquinho mais profundo. Se você apoia um pouquinho mais baixo a mão, você vai estar com a parte sólida da mão, não com os dedos apoiados. Então, quando você está com o dedo apoiado, na hora que bota pressão, o dedo vai ceder, porque são articulações pequenas e muito próximas umas das outras, e você vai acabar não conseguindo aproveitar tanto o impulso. Seus dedos acabam trabalhando como se fosse um amortecedor. Se você tivesse com essa parte onde fica os calos da mão, né, aquelas almofadinhas da mão, apoiado, você ia conseguir empurrar muito mais forte. E já adianto que o seu trabalho de braço não está legal nessa saída, viu? No vídeo eu vou conversar mais sobre isso. Então, aqui no posicionamento das mãos eu também não vou dar correto. Vamos lá, Gustavo, analisando o seu movimento. Esse é o vídeo da sua saída. Posição inicial, já dei as dicas nesse trecho anterior da avaliação, né, na sua posição de bloco. Começa o movimento, parou. Primeira fase, braço. Vamos analisar o que o braço conseguiu fazer por você. Então, nesse primeiro momento que a gente analisa, é o momento onde você perde contato da mão com o bloco. Então, acabou a participação da mão empurrando o bloco nesse momento. Você deveria, depois desse quadro, começar a jogar a mão para trás, porque seria uma consequência de estar empurrando o bloco muito forte. Só que não é o que acontece. Sua mão ela solta do bloco e já as pernas já começam a trabalhar e você não trabalhou como deveria esse empurrão do bloco. Então precisa trabalhar um pouco mais isso. Dica que eu dou, trabalhe com medicine ball, bater bola no chão, fazer aqueles educativos de saída que a gente comentou, de segurar a bola, jogar para trás. Daí depois na descrição do vídeo eu coloco esses educativos para você. Mas a mão poderia participar mais, a mão tem uma boa contribuição do deslocamento horizontal da saída. O segundo momento em que a gente analisa é a posição do seu corpo na hora que você perde o pé de trás. Então, o pé de trás perdeu contato, ele parou de participar ativamente do seu impulso, né? Ele só vai participar agora do controle do seu centro de massa. Nesse momento, você deveria estar com a sua canela o mais paralela à linha d'água possível e com o ângulo de quadril, de joelho e de tornozelo o mais próximo possível de 90 graus. Está com um ângulo de 100 graus aqui no joelho, o que não é ruim, tá? Que é o ângulo principal. Isso vai fazer com que você arremesse seu corpo para frente. O problema dessa posição é que você está com o calcanhar para trás dos dedos, então você já deveria estar empurrando bem forte, também com o tornozelo, então falta uma extensão de tornozelo aí. Isso é mais consciência corporal do que força. E o seu tronco ainda está baixo. Nessa fase, na hora que eu paro nessa foto, o ideal seria que eu visse o seu tronco também paralelo à linha da água. Dando sequência para análise, a terceira fase que a gente vai prestar atenção é na fase onde você vai perder contato com o pé da frente. Nessa fase, eu preciso que você tenha o pé de trás o mais alto possível, e a gente encontra isso bem legal. Eu preciso que você tenha a maior massa possível acima dessa linha, que é a linha média do seu corpo, e até que você está buscando isso, seu cotovelo está jogando para trás, isso é ótimo, né? Jogar o cotovelo para cima. Poderia estar olhando um pouco mais para frente, mas isso é um erro que veio lá de trás de estar com o tronco baixo na segunda fase. Perna está toda estendida, então no próximo quadro desse vídeo você já vai estar descolado do bloco, e é daí que virá o seu tempo de reação, tá? Então, bem legal essa posição que tem uma queda na altura do quadril, que é normal, mas a sua é bem grande, você tem uma queda aí de mais de 40 centímetros no deslocamento do quadril. Esse gráfico aqui, ele mostra a posição que seu quadril estava como posição 0, e aí eu vou acompanhando o movimento do seu quadril até essa fase. Daqui para frente não me interessa mais, que daqui para frente só vai para baixo o quadril, tá? Então eu quero saber o quanto você perdeu de altura antes de terminar de se empurrar. E você perdeu bastante, você perdeu mais de 40 centímetros aí. Então tem que tomar cuidado com isso. Começar a saída com o quadril mais alto e tentar manter ele alto durante todo o movimento. Quanto mais alto o seu quadril, mais longe vai ser o alcance da sua saída.
Aqui eu vou andar um quadro só para a gente ver o tempo de reação, tá legal? Ó, pé descolou, 0,64 tempo de reação. Muito bom o seu tempo de reação, parabéns. A próxima fase que a gente analisa é a entrada na água. Então, seu ângulo de entrada ele é bom. Geralmente o ângulo de entrada ele varia de 30 a 40 graus. Então, o ângulo foi legal. É um ângulo bom de entrada, é um ângulo onde o peso do seu corpo vai te ajudar a ir para o fundo e também continuar indo para frente. Só que para melhorar a sua entrada, você já poderia estar com os pés unidos. Isso parece não fazer diferença porque você pensa, ah, mas é minha mão que está encostando na água. Só que os pés unidos já estariam direcionando melhor o peso do seu corpo. Então, isso você estaria mais direcionado. Então, conseguiria entrar talvez com um pouquinho mais de velocidade. E você também consegue um bom alcance. Quando a gente vê a distância que você alcançou, é a distância onde a mão toca a linha da água até a parede. Esse é o alcance da sua saída. Quando eu citei que seu quadril ele perde mais de 40 centímetros, quase 50, da posição de saída até você terminar de se empurrar, é isso que você está se prejudicando. Com o quadril mais alto, seu alcance é melhor. Então, seu alcance vai ser de mais metros e não de 3,5 metros, como está aqui. Você vai conseguir muito mais distância se você conseguir manter o quadril mais alto, com a mesma saída. Então, você só muda a posição do seu quadril, você consegue chegar bem mais longe. E a última fase que a gente vai analisar, a gente chama de splash. Splash é o momento em que seu pé está passando pela superfície da água, que é onde você consegue dar uma ondulação. Lógico que para aumentar a velocidade, só que também para poder posicionar o corpo na linha da água. Um bom splash coloca você já paralelo à superfície da água. Então seu corpo está fundo, com um bom splash você começa a parar de descer e já começa a direcionar o seu corpo para frente para as ondulações poderem estar te levando para cima novamente. Então, um bom splash ele consegue aumentar sua velocidade e, principalmente, posicionar o seu corpo para ter um melhor submerso, um melhor quinto nado. Então, aqui o splash acontece com as pernas um pouquinho separadas. Poderia melhorar isso. Eu diria até que um pouquinho alternadas. Então, não é nem questão delas estarem separadas, é de um pé empurrar um pouquinho antes do outro. Então, ficar atento a isso, conseguir fazer uma saída com o core mais ativado e com o glúteo mais contraído na hora de entrar na água, vai deixar a posição de streamline melhor. Então, você vai conseguir ter uma performance melhor nessa saída. Mas parabéns, não está ruim essa saída no geral. Vamos lá, Gu, algumas dicas que eu posso te dar para melhorar essa sua saída. Primeiro de tudo, use mais os braços. Você está usando muito pouco os braços ou quase nada. Então, tente entender que você tem 3 momentos de propulsão quando você está no bloco, que é o braço, a perna de trás e a perna da frente. Então, se você desperdiça um deles, você já está perdendo grande parte da velocidade que você pode desenvolver. Então, se a sua saída já é boa, se você conseguir colocar mais braço nisso, ela vai ficar ótima. Então, trabalhe mais os braços. Isso é questão de coordenação. Empurre o bloco bem forte para trás. Faça bastante exercício com bola. Pega a medicine ball, bate ela forte no chão. Joga ela para trás quando estiver fazendo movimento de saída fora da água. Ou até mesmo numa ativação de competição ou num aquecimento de treino. Então, comece a usar mais esse movimento de arremessar os braços para trás. Isso vai fazer com que a sua saída ganhe velocidade horizontal e, por consequência, ganhe alcance. A segunda dica é: seja uma agulha, corte a água na hora da entrada. Faça isso desde o momento em que você se joga do bloco. Então, no ar, já posiciona o corpo o mais cedo possível numa posição de streamline, para poder entrar realmente cortando, furando a água com o máximo de velocidade possível, para que esse contato com a água não faça você perder velocidade. E tente fazer isso com o corpo um pouco mais firme. Pela sua saída dá para ver que falta um pouco de core. Falta um pouquinho de tensão no core e não é falta de trabalho, né? Você deve trabalhar core pra caramba, é falta de consciência corporal. Então, se tiver com o abdômen um pouquinho mais contraído, o glúteo um pouquinho mais contraído, vai estar numa posição melhor. A terceira dica que eu dou é: no momento que você está no setup do bloco, naquela posição de saída, fique mais relaxado possível.
velocidade é igual a melhores reflexos. Então, se você quiser ter um tempo de reação melhor ainda, isso porque o seu foi ótimo, fique mais relaxado. Você parece bem tenso, principalmente a perna de trás, parece muito tensa. Então, tente ficar um pouco mais tranquilo, esvazie a cabeça e espere o sinal de saída. Não tente adivinhar, não fique tenso. Quanto mais relaxado você estiver, melhor vai ser o seu reflexo. E a quarta dica que eu posso te dar é pratique saída todos os dias, mas não muito. Uma ou duas por dia já é o suficiente. Saída é o tipo de movimento que ele é tão complexo que vale mais a pena todo dia você fazer uma saída bem feita do que ficar uma semana sem fazer e chegar no sábado fazer 10 saídas. Então vale a pena praticar isso diariamente. Se você conseguir fazer isso diariamente, já está muito melhor. Então uma por dia já pode melhorar bastante a qualidade do que você está fazendo. E é isso aí, parabéns pela avaliação. Tem uma boa saída, tem alguns pontos para acertar, mas no geral aí, saída muito boa. Parabéns aí, abraço.